perdi o negócio do meu óculos. No vídeo dessa semana eu vou contar pra vocês um pouco sobre como é ter câncer. Como o câncer acontece em diversas idades e diversos tipos, cada caso é um caso. E sendo cada caso um caso, eu decidi contar pra vocês então como é a minha postura referente ao câncer, como essa trajetória foi construída e como é ter câncer quando você é diagnosticado, como você se sente em tratamento e depois quando você tá em remissão. A minha reação com o diagnóstico foi uma reação muito comum e esperada e quase igual a de todo mundo. Eu me desesperei, tive medo de morrer, tive medo de sofrer e me vi uma pessoa extremamente frágil e que realmente eu não tinha consolidado em mim algumas construções que eu achei que tinha feito. Eu tava morrendo de medo do tratamento, eu tava muito assustada porque eu nunca pensei que na casa dos 20 e poucos anos eu fosse ter câncer. E querendo ou não, a gente sempre se acha muito melhor do que as pessoas. Então, como eu ter câncer? Que absurdo, nunca! Hoje eu consigo falar do sofrimento que eu passei durante o meu diagnóstico com muita tranquilidade. Tudo isso porque o tempo é um amigão nosso. O tempo apaga as feridas do nosso coração e nos dá força pra engajar em novos projetos, em novas ideias. A gente vai, aos poucos, esquecendo daquele sofrimento. O tratamento, então, meu foi feito em 3 cirurgias e quimioterapia. Foi bem conturbado, porque eu desenvolvi uma alergia ao quimioterápico, então a minha quimioterapia tinha que ir gotinha a gotinha na veia, então demorava 12 horas. Então, nesse quesito, era muito chato fazer quimioterapia. Não que era insuportável, assim, era muito chato, porque são 12 horas, eu ficava deitada, eu ficava monitorada, coisa no coração, marcador de oxigênio, um monte de coisa, assim, eu ficava toda ligada nos fios. Isso era muito chato, então assim, eu tive que realmente desenvolver a paciência. A gente diz, né, eu tenho que aprender a ser mais paciente, mas assim, a vida vai colocar pra você os momentos que você vai ter que ser paciente. Porque se você não for paciente, a única pessoa que vai perder com isso é você. Então, o câncer, ele exige muito uma vivência e a construção pessoal, construção de virtudes realmente e construções de hábitos saudáveis. E construir hábito saudável não é só comer direito e fazer exercício físico. Eu digo que o câncer é essa construção saudável principalmente internamente. Então eu tive que construir paciência para lidar com as minhas 12 horas de quimioterapia. Eu tive que construir também a paciência para passar 6 meses fazendo um tratamento. Eu tive que construir coragem, tive que construir esperança, tive que construir fé. Não fé só religiosa, mas fé que o meu médico, ele tinha plena capacidade, ele sabia o que ele estava fazendo, que meus enfermeiros iam pegar, né, quando precisava fazer exame de sangue, a veia na primeira, que todo mundo ia cuidar bem de mim. Então, exige de você. Porque se você não fizer algumas construções, acontece o que infelizmente acontece com muitas pessoas, algumas desistem de si mesmo, outras cometem suicídio e outras cometem suicídio mais dia a dia, né? Com essa questão da desistência de si mesmo. Decide que não quer viver, que daquela forma não quer viver. Realmente, querer viver doente ninguém quer. Mas uma das partes que contribui muito na nossa melhora é o nosso posicionamento em relação à doença. E o período de tratamento, ele é decisivo pra gente fazer essas construções. Todo mundo pensa que perder os cabelos com câncer é igual aquela cena da Carolina Dickmann, naquela novela, que, cara, aquilo marcou o Brasil inteiro, ficou aquilo no inconsciente coletivo, todo mundo acha que é aquela tristeza, que a gente chora e morre. Não é. Comigo, assim, eu sempre gostei de ter cabelo, né? Mas eu era muito desapegada, assim, eu deixava crescer um monte, daí eu cortava super curto. No começo eu falei, putz, me questionei, né, será que eu vou sofrer com a perda dos cabelos? E aí eu deixei ele cair aos poucos e tal, mas aí ficou aquele negócio chato e sujo, aquele monte de cabelo em casa, aquela nojeira. Um dia eu falei, cara, pega essa máquina e vamos raspar essa cabeça. E foi muito libertador. Eu diria assim que a principal palavra é libertação. As pessoas se incomodam muito e elas ficam tipo assim, meu Deus, ela é careca. E o resto fica assim, nossa, ela é careca porque ela tem câncer, né? Que dó. E nenhum dos dois sentimentos é bom pra gente. No começo eu usei um turbante, alguns lenços, porque eu achava bonito.
Depois eles começaram a me incomodar, e aí depois eu percebi que eu tava querendo me esconder do mundo. E eu falei, você quer saber? Não vou me esconder mais nada. E aí eu andava careca pra cima e pra baixo. E a minha careca era bem sensível, cabelo. Não tinha mais cabelo. A careca fica bem sensível, tipo assim, você põe a mão e tipo, dói. Parece que alguém raspou assim a sua cabeça com uma palha de aço. Porque fica muito sensível, realmente as pessoas querem tocar e aí você tem que pedir. Vai com cuidado, porque dói. Eu não sei por que cargas d'água, eu construí uma nova personalidade com aquela careca. Tanto que meu cabelo tá desse tamanho e todo dia eu penso, cara, eu vou no salão vou cortar curtíssimo, porque eu não sirvo pra ter cabelo. Eu me identifiquei tanto em não ter cabelo, de não ter preocupação com cabelo e de não ter nada assim que me escondesse, né? Que eu amei ser careca e as pessoas não acreditam quando eu falo isso. Mentira, todo mundo adora ter cabelo. Cara, é legal ter cabelo, você fazer uns penteados e tal, mas ser careca é muito bom. Não deixa as pessoas dizerem que ser careca é a pior coisa do mundo, porque não é. Lógico que a gente vai passar por dores com uma doença, dores físicas e dores morais também. Eu diria que as dores morais, as dores nos sentimentos, elas são muito maiores do que as físicas. A minha tolerância com a dor, ela sempre foi muito pequena, mas depois com câncer, cara, nada dói em mim. As pessoas falam, nossa, mas não dói pegar o catéter bem aqui em você? Não. Porque, tipo assim, eu na UTI, quando fiquei na UTI uma vez pela minha terceira cirurgia, eu tirei um cabo de aço, tipo, desse tamanho de dentro da minha coluna sem anestesia. Então, o que é dor referente a isso? Eu tinha uma sonda nasogástrica, que é aquela sonda que entra aqui pelo nariz, desce pela garganta e vai até a boca do estômago, e eu tirei aquilo e, né, senti o gosto de tudo que tava no meu estômago, e doeu pá dedéu aquilo. Mas assim, cara, depois você passa por umas coisas, a dor é muito relativa, assim. Até com a dor a gente aprende a lidar. Tudo a gente aprende. Não ache que você não vai ser capaz de lidar com a dor, porque você vai ser capaz. E com as dores psicológicas e emocionais, é bacana que você peça ajuda para um profissional da área, para um psiquiatra, com medicação, se você achar necessário, e também com um psicólogo. Fazer terapia durante o tratamento foi muito importante para mim. Às vezes a gente quer conversar sobre coisas que estão guardadas bem lá no fundo, que a gente não consegue expor nem para os nossos amigos, nem para nossa família. Então o ambiente de terapia ele é muito saudável. E lá a gente pode falar o que a gente quiser e ter uma conversa, querendo ou não, uma conversa da gente com a gente mesmo. Sim, quando a gente tem câncer, a nossa aparência fica bem engraçada. Eu fiquei branca igual um papel manteiga. Minhas olheiras, elas vinham tipo até aqui embaixo e eram escuras, a minha boca esbranquiçou. Engraçado que os meus dentes ficaram muito brancos também. Hoje eles são muito mais amarelados do que eles eram durante o tratamento. As minhas unhas apodreceram e eu posso dizer que de aparência mesmo, a única coisa que eu posso dizer que me atrapalhou foram as unhas apodrecidas, assim, eu tinha nojinho, assim. No corpo eu ganhei muito peso e isso, de certa forma, também afetou minha autoestima. Eu tentei perder, até agora não consegui, então resolvi levar uma vida saudável e aceitar que dói menos. E a respeito das cicatrizes, porque eu tenho muitas, de vários jeitos e cicatrizes enormes, eu tirei elas bem de letra, assim, agora eu enxergo elas como parte da minha história. Então, no começo eu falava, putz, como é que eu vou usar um biquíni, mano? Olha o tamanho desse negócio na minha barriga. E aí depois eu meio que falei, o que eu posso fazer, né? Aceita que dói menos, é o que eu sempre ensino pra vocês, aceita que dói menos. A parte nossa social, de relacionamento com a sociedade, é muito afetada, principalmente porque a gente tá debilitado com a nossa imunidade abaixo de 0, praticamente, né? Então a gente não pode frequentar festa, reunião de amigo, a gente fica um pouco afastado das pessoas. E nos momentos que a nossa imunidade dá um break, assim, que a gente consegue dar uma saidinha, nós vamos receber muitos olhares de dó, olhares de pena, olhar de nojo, sim. Porque existem pessoas extremamente horrorosas e com espírito de porco que olham pra gente careca e tem nojo da gente porque a gente tá doente, tem nojo porque a gente tá esbranquiçado. Se elas estão vindo na nossa direção, elas vão mudar de calçada, elas vão ficar te olhando. Essa sensação de estar sendo observado meio Big Brother vai acontecer muito e é bem incômodo. Mas com o tempo a gente aprende a lidar também. Uma coisa que quando se tem câncer, acontece muito, e isso acontece com todo mundo que pelo menos tenha conversado, é ouvir coisas horrorosas e desnecessárias. Quem tem câncer é alvo de muito preconceito, de muita fala
insensível. Cara, muita coisa. As pessoas vão se afastar de você, pessoas que você gostava muito vão se afastar de você. As pessoas vão fingir que não te conhecem na rua. Pessoas lá do Arco da Velha, que você nem conversa mais, as pessoas que nem lembravam que você tava viva, quando descobre que você tá doente, vai querer ir na sua casa, vai querer falar que tá com você, pra você confiar em Jesus, vão falar um monte de baboseira pra você, sendo que elas nem fazem parte da tua vida e elas só estão preocupadas agora porque, sei lá, deve ser bonitinho ter dó de alguém que tem câncer. Até as pessoas que você achou que nunca iam virar as costas pra você, às vezes elas vão virar. Alguns familiares vão vir na sua casa e te enterrar vivo, falar tipo assim, já morreu, reza pra tua alma se salvar, porque já era. Então você tem que estar preparado, você tem que ter um saco, mas bem grande, pra aguentar todas essas merdas que você vai escutar. Remissão quer dizer que você tá sem câncer no corpo por aquele momento. Então, a partir daí, você vai fazer exames de 3 em 3 meses, depois de 4 em 4, 5 em 5, até ser de ano em ano, pra monitorar. Então, 5 anos é o tempo que a gente fica em remissão, depois a gente pode dizer oficialmente, totalmente sem câncer no corpo. O dia que eu peguei os meus exames, um mês depois de ter feito todas as quimioterapias, ele é extremamente emocionante. Eu tava com meu coração na mão, porque eu falei, cara, eu não quero voltar pra quimioterapia, porque eu passei muito mal, é muito difícil, eu não quero. Mas um pouco antes de eu pegar os resultados, eu falei, cara, eu não tenho escolha, porque se a quimioterapia não tiver dado conta da doença, eu vou ter que voltar. E essa é a minha chance de viver, e eu tive que tomar decisão, eu quero viver ou não. E se eu tivesse que voltar, eu ia ter que voltar. E aí eu peguei os resultados e ler naquela tomografia que tinha nenhum sinal da doença, que o marcador tumoral estava baixíssimo. É extremamente maravilhoso a sensação assim. Só que ao mesmo tempo que é a sensação de liberdade, é a sensação de... E agora? O que eu faço com a minha vida? A gente tem medo de voltar às nossas atividades porque, vai que o câncer volta, o que eu faço? Né? Então eu diria que insegurança e ansiedade são sentimentos muito presentes na vida de quem tem câncer. Resumindo, ter câncer não é legal, não é bom, mas você vai aprender muito, você vai crescer muito, você vai se descobrir, você vai construir muitas características boas, muitas virtudes, você vai conhecer pessoas novas, você vai fazer muitas amizades, você vai mudar a sua noção do que realmente é felicidade, do que realmente a vida significa. E você vai sofrer muito no começo, mas eu te garanto com 100% de certeza, pela minha vivência, de que o sofrimento ele tem um período. E é uma frase que eu gosto muito de dizer e repetir, é que a dor não é eterna. Quando as coisas estiverem muito difíceis no seu tratamento, lembra disso, a dor não é eterna, tá? Um dia ela vai acabar. E isso pode demorar um pouco, mas ela vai acabar e a felicidade, o bem-estar vão voltar a fazer parte da sua vida. Esse era o vídeo dessa semana, espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, cliquem no joinha aqui embaixo. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, de curtir a nossa página do Facebook, de ler o blog. Vou deixar listado alguns links relevantes para as coisas que eu falei aqui embaixo, se vocês tiverem curiosidade. E a gente se vê na semana que vem. Tchau!